Tá, já projetando a final mesmo, a manifestação da direção do Corinthians em relação à arbitragem do primeiro jogo, né, que inclusive ele soltou uma nota ali, e é bom ter você aqui com a gente para ouvir também o lado do Flamengo, se o Flamengo gostaria de se manifestar em relação a isso, se acha que isso pode de alguma forma também ter algum tipo de interferência para o clima do jogo? O que eu posso te garantir é que o Flamengo não vai perder fora de campo, posso te garantir isso. Dentro de campo você empata, perde e ganha. A gente quer ganhar, a gente quer ser campeão. Agora, a maneira com que se está tratando a arbitragem por dia do jogo, um jogo da importância que é a Copa do Brasil. E o que eu posso te garantir é isso, o Flamengo do lado de fora não vai perder. Na moral, na bronca não vai perder. E na moral, na marra não vão ganhar aqui. Aí o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, numa última ação, então não vai ter jogo. Suspendeu o jogo. Isso horas antes. Sim. Torcedores já tinham comprado ingresso. Tinha torcedor a caminho. Torcedor a caminho. Ônibus do Corinthians, pessoal de sexta-feira, tá indo pra Goiás. Tiveram que parar, bateu e voltou. Equipe do Corinthians, inclusive, equipe que eu digo, equipe roupeiro, Sim. Já estava lá no estádio. Anunciado às 4, o jogo era às 7. Exatamente, já estava no estádio, bateu e voltou. Então, assim, com todo respeito à várzea, é uma várzea. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Embora eu entenda a motivação do presidente do Corinthians em fazer o que fez, né? E defender os interesses do seu torcedor. Sim. Então eu concordo com o Marcos Braz que para o futebol brasileiro esse episódio como um todo é ruim. Claro. Agora, eu estava até procurando aqui na internet. A internet ajuda a gente a procurar, né? Sempre. Eles sempre buscam coisa que a gente fala, né? A galera busca, a gente também busca. E eu não achei essa fala do Marcos Braz em 2020. Porque em 2020, não sei se vocês lembram, o Flamengo teve, infelizmente, né, um surto de Covid. Foi. Antes do jogo contra o Palmeiras. Foi. Né? Que aí 1-1 no Isso, no Allianz. gol do Pedro e gol do Patrick de Paula. E um dos sindicatos, não sei se era o Sindiclube, Sindicato dos Jogadores, que o presidente era um cara que trabalhava no Flamengo. Teve isso. Entrou com pedido e conseguiu suspender o jogo, né? E aí o Palmeiras falou, não vamos jogar, aquela discussão. E teve decisão judicial suspendendo e voltando a partida a acontecer com os jogadores do Flamengo no ônibus. O ônibus do Flamengo saiu pro Allianz Parque, teve que voltar pro hotel porque A não ia ter diferença mais é que jogo. não tinha torcida naquela época, por causa da pandemia. Então, o ônibus saiu, ia voltar, e aí depois caiu, e aí eles voltaram pro estádio. Ou seja, teve a várzea com poucas horas antes do jogo. E eu não procurei aqui, eu não vi. Para ver, o Marcos Braz estava de folga esse dia. Ou estava sem voz, ou estava fazendo alguma outra coisa. Eu não vi ele falar que era uma várzea, porque era o time dele que seria beneficiado. Mas não acho que não é por isso. É porque ele devia estar ocupado com alguma outra coisa, jogando algum joguinho. E eu discordo dele quando ele fala, e explica até, fala, especialmente sendo o Corinthians que está envolvido na quarta-feira na Copa do Brasil. Que diferença faz para o jogo de quarta-feira o Corinthians ter jogado ou não hoje? Nenhuma. Os titulares nem viajaram. Posso falar uma coisa? Então, Minha opinião, acho que foi até ruim pro Corinthians. Sabe por quê? Porque o Michael ia ter eu acho que o único ponto é esse. Seria bom para o Michael pra jogar. isso, pro Michael. Minutagem e tal, visando a quarta-feira. Então acho que foi muito incoerente. Ruim não foi, né? Ruim não foi. Ele insinua ali num conjunto da obra que está supostamente havendo um favorecimento, coisas estranhas acontecendo favoráveis ao Corinthians. Ele até em algum momento faz uma ressalva, não estou falando do Corinthians, mas no final insinua, deixa isso evidente. O Corinthians hoje não teve... Qual a responsabilidade do Corinthians no adiamento do jogo? Nenhuma. Não, o Corinthians que pediu. Não, pediu e é necessário, sim, mas direito dele. Tem essa responsabilidade. Mas a responsabilidade de... O Corinthians o Corinthians estava em Goiás. O Corinthians não manobrou para levar uma vantagem. Sim, concordo. Então, por esse aspecto, eu vejo que há um problema. E não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Não, nada. Nada a ver. E o grande problema desse adiamento é de Ministério Público e Justiça. Isso. Há quanto tempo a gente sabia que ia acontecer esse jogo? Então, mas olha só a situação. O mandante tem que ser o responsável. Mas olha só a situação. Você está falando, o problema foi que houve uma confusão, uma briga envolvendo torcedores de Corinthians e Goiás no jogo aqui do primeiro turno. Certo? Muito bem. Então, assim, você espera... Então, os caras já estavam lá, os torcedores do Corinthians, já tinha torcedor do Corinthians lá. Se tivesse rolado alguma briga, já teria acontecido. Mas aqui, na verdade, o Ministério Público já havia proibido dias antes, né? É que o Corinthians entrou com um pedido no STJD e o STJD derrubou o veto inicial. E aí o Ministério Público derrubou hoje a medida do tribunal. Na Justiça Comum. Então o Ministério Público já queria, antes desse deslocamento de corintianos para lá, que já não tivesse torcedor visitante. Agora, existem os corintianos de Goiás também, né? Aliás, tinha um corintiano de Brasília lá. E é uma corintiano de Brasília, uma matéria, o cara vai de Brasília. Incapacidade da segurança pública de controlar o ambiente de jogo, né? E se tiver justificativa de estádio, como houve hoje, o estádio da Serrinha não tem uma estrutura ideal
para abrigar a torcida visitante, esse estádio não pode receber jogos de campeonato brasileiro. Isso é um mínimo. Então, hoje não dá para colocar na conta, o Corinthians manobrou. Não houve manobra. O Corinthians recorreu a um direito legítimo de não aceitar esse jogo, já que os torcedores do Goiás estiveram na Arena Corinthians. Então, para mim, o Corinthians foi perfeito no recurso. Todo clube deveria fazer isso. O Flamengo deveria ter feito em 2019, não aceitar jogar sem o seu torcedor visitante, senão daqui a pouco não existe mais torcida visitante. Como na Argentina. Que é uma ideia, por exemplo... Na Argentina tem estádio neutro quando eles vivem se degladiando. Que é uma ideia do Atlético Paranaense, por exemplo. Né? O Petralha já falou que ele é contra ter torcida visitante. É verdade. É uma ideia do Atlético Paranaense, por exemplo, não ter mais torcida visitante. Não é o ideal, mas pelo menos é o que está combinado. Mas há um movimento orquestrado, esse sim, para acabar com torcida visitante. Já acontece aqui em São Paulo, não tem torcida visitante em clássico. O Duílio, sem corintiano não tem jogo. E o Duílio ele vem de uma sequência de movimentos importantes na relação dele com a torcida, né? Porque para esse jogo de volta da Copa do Brasil, o Flamengo bateu o pé para não abaixar o preço do ingresso visitante. Botou R$400, o Duílio queria ingresso mais barato. Foi. Né? E o que o Duílio fez? O Corinthians vai subsidiar R$310 dos 400 que o Flamengo colocou de preço para o corintiano só pagar 90 para ir ao Maracanã. E agora ele compra uma briga com o Ministério Público, né, através do STJD, para proteger o direito do torcedor. Né? Então são duas manobras que aproximam o presidente da torcida. A declaração, do ponto de vista dele, são corretas. A declaração no Twitter. Exato, do jogo da Libertadores. Do jogo da Libertadores. A declaração no Twitter, a Fiel tem direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogue. Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai, Corinthians. E o Braz na dele ali. Já tá mandando aquele recado. Aliás, o que ele quer dizer? Jogo, a gente perde, empate. Então, esse que eu fiquei pensando. Fora, a gente não vai perder. O que ele tá querendo dizer ali? Qual é o recado? Eu acho que no grito. O que está acontecendo? Sim. Porque tem arbitragem. Tem bastidores na arbitragem. Falando no grito. Ele citou a arbitragem quando ele falou fora, a gente não vai perder. Talvez sugerindo que eles observam alguma força do Corinthians nos bastidores. E aí, juntando as duas conversas, o Corinthians reclamou formalmente na CBF, junto à CBF, da história do pênalti, que para mim assim, a reclamação da marcação ou não do pênalti é muito equivocada, porque o pênalti não aconteceu. A reclamação da má utilização do VAR ou de uma visão equivocada do VAR, essa reclamação ela é pertinente. Necessária, né? Mas o pênalti jamais deveria ser marcado. E vai ver, o Flamengo entende que essa reclamação do Corinthians fortalece nos bastidores e o receio de algo acontecer na quarta-feira. Mas isso é tudo no campo da teoria, eu acho que isso não faz sentido. Não acho que uma final entre Corinthians e Flamengo será decidida em bastidores. É a próxima jogada do xadrez, né? Porque a última jogada tinha sido a do Corinthians. Porque quando o Corinthians reclama de tudo que aconteceu naquele jogo, como sempre acontece no futebol, ele não está querendo que o tempo volte naquele jogo. É para frente. Está plantando para colher na volta. Porque se tiver uma mão na área do Corinthians ou do Flamengo... Inclusive hoje teve uma mão do Varela e não foi marcado. É uma outra atitude. Então acho que o Braz se viu na condição de quem era a vez dele jogar. Acho normal nesse sentido. Acho que não agrega nada, nenhum dos dois movimentos, né? Essas histórias nada, né? só mudam os personagens. O que a gente está falando de Corinthians com Flamengo hoje, ontem a gente falava de Atlético e Flamengo só com o mesmo braço, sabe? Ele adora. É muita incompetência, né? 3 caras enxergarem uma barriga que não existiu é demais, né? Ninguém faz isso porque quer. Eles acertaram na sorte, né? Acertaram a marcação final numa sorte que nem eles sabem por quê. Em muitos outros casos de VAR. Isso. Agora, na dúvida, eu acho que o dirigente pressiona o árbitro. Então, qual é a ideia do Corinthians quando faz a nota, quando questiona, mesmo? Mas o Braz não pressionou o árbitro, né? O Braz não pressionou o árbitro. Eu acredito na arbitragem, eu acredito no CNE. Que também é uma estratégia. Eu acredito no não sei o quê. Então, a estratégia é outra, né? Nesse caso específico do pênalti, do não pênalti, né? De quarta-feira, eu acho que a reclamação tem também um desconhecimento de regra. As pessoas veem bola na mão e acham que é pênalti. Também acho. Né?
Eu acho que existe também. Eu acho que a reclamação não é só quero me beneficiar. Eu acho que é um desconhecimento da regra. Porque acho que ninguém no departamento de futebol do Corinthians conhece a regra. Do ponto de vista técnico e com a calma. Ou assiste o programa. Momentos o Duílio mandou um recado, né, naquela entrevista. Ele falou, vocês... que estão atualizados com todos os critérios. O Duílio mandou um recado. Ele falou, vocês que acham que a gente não sabe regra, a gente sabe regra sim. Ele falou, hein? Não, então não sabe regra. Então interpretou mal a regra. Não sabe a regra porque não foi pênalti. Mas o pronunciamento do Duílio na sexta-feira, foi dizendo o seguinte, a gente... É interpretativo o lance. Ele fala, na sexta-feira ele fala, na minha opinião, ele já muda. Na minha opinião... Aceito que tem margem para interpretação, mas a gente discorda da forma, como os árbitros justificaram a marcação do lance, dizendo que bateu na barriga. Com razão. Sim, com razão. Reclamar do VAR está correto, reclamar do árbitro está errado. A justificativa é constrangedora. Mas aí constrangedora, aquela justificativa da barriga. E eu não sei, e eu sinceramente não sei, e essa é uma coisa que ninguém nunca vai saber. Eu não sei se por um acaso a equipe de VAR, o Rodrigo D'Alonso do Amaral, acho que é isso o nome dele, se ele tivesse visto o toque na mão e não na barriga, como foi, se ele recomendaria ou não a revisão. Não sei e nunca saberemos, e esse é o ponto, né? Porque a primeira argumentação do movimento natural não aparece. Sim, se falasse do movimento natural, não, segue, está aumentando o espaço, mas o movimento natural prevalece. Pronto, acabou. É isso. O problema, professor, é que essas bolas na mão, eu não tenho estatística exata, mas assim, no olhômetro, 80% dos pênaltis marcados são movimentos naturais. Então tudo errado.